Olá você! Vamos para mais uma aula? Vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos fazer um estudo comparado da circulação e dos sistemas circulatórios, bem como as principais estruturas de circulação ou quando não há nenhuma estrutura ou sistema de circulação, como esse organismo distribui ou transporta substâncias pelo seu corpo. Então, para cada sistema que trabalharmos, vamos fazer uma amarração com os conceitos de zoologia, lembrando os principais grupos de seres vivos e as estruturas pertinentes àquele sistema. Por exemplo, fisiologia comparada, nesse caso, nós vamos trabalhar com a circulação. Vamos trabalhar com a anatomia, fisiologia relacionada à circulação, desde as primeiras estruturas até a circulação ou sistema circulatório mais complexo. Então, a ideia nossa dessas aulas comparativas é amarrar a fisiologia com os principais grupos de seres vivos que tem no planeta. Por exemplo, nesse nosso estudo comparado da circulação, nós vamos trabalhar todos os mecanismos, quando tem ou quando não tem, qual é o sistema que faz essa função de transporte de substâncias. Por exemplo, porífero, quinidário, plateuminto e nemateuminto, eles não possuem sistema circulatório. Preste atenção num detalhe. Não possuir sistema circulatório significa que não há uma estrutura organizada, complexa de circulação. Mas isto não significa que não circula substância nesses organismos. Então, tem uma diferença entre ter um sistema, ter uma estrutura ou um sistema complexo de circulação e não ter um sistema, porém há um transporte, há uma circulação de substâncias. Nos primeiros organismos, por exemplo, o porífero é considerado um primeiro animal, alguns autores ainda definem como parazoário, considerando a ausência de sistema nervoso, mas é considerado ali na maioria como um animal. Ele tem um sistema circulatório? Não. Mas ele tem condição de circular substâncias pelo corpo? Tem. Então há uma diferença entre sistema, complexo, organizado, como o sistema humano, por exemplo, e circulação de nutrientes e substâncias pelo corpo. Então, nestes organismos, não há sistema circulatório, porém, há um modo de circular substâncias pelo corpo. Exemplo, os poríferos, você tem os amebócitos. Em breve vou lançar no canal aula de zoologia e caso você tenha dúvida, busque essas informações por lá. Os poríferos, eles têm os amebócitos, que são células que circulam entre as células que compõem a sua estrutura corporal. Então, circula entre as células, por exemplo, entre as espículas, e ele é responsável pelo transporte de substâncias. Já os quinidários é a própria mesogleia, que é aquela gelatina que compõe o corpo, por exemplo, da água-viva, que são os quinidários. Plateuminto não tem um sistema circulatório, porém circula substâncias pelo intestino que é ramificado e atinge praticamente todo o corpo do animal. E os nemateumintos possuem um fluido corporal dentro do pseudoceloma, é o fluido pseudocelomático e é por lá que ele circula as substâncias. Então, olha lá, vem aqui, ó, circulação ocorre entre as células e, para alguns seres, entre os fluidos corporais. Neste caso, o fluido corporal é o fluido pseudocelomático dos nemateumintos. Na sequência, os anelídeos já possuem um sistema circulatório. Olha que interessante. Deu um salto evolutivo. As minhocas, por exemplo, possuem um sistema circulatório fechado, lembrando, é aquele que circula sangue sempre no interior dos vasos. Inclusive, o sangue das minhocas tem hemoglobina, que é semelhante à proteína que tem no nosso sangue, no sangue dos vertebrados. Então, ele tem sangue característico como o nosso e os glóbulos vermelhos ainda. Então, é um animal simples, um invertebrado, porém possui sistema circulatório típico. Molusco.
você tem duas modalidades. Estes assuntos, como eu já mencionei, são discutidos em cada grupo de organismo. Mas para fazer uma amarração com a fisiologia comparada, pode pensar em anatomia e fisiologia comparada, nós temos esse lembrete e esse brinde, relembrando as principais características dos invertebrados e vertebrados. Então, os moluscos têm sistema circulatório e, detalhe, há duas modalidades: o sistema circulatório aberto, lembrando rapidamente, é aquele que o sangue circula pelos vasos, se abre em uma hemocele, como se fosse uma cavidade que banha os órgãos, depois volta para o vaso sanguíneo. Então há um extravasamento. O sangue circula entre os vasos e as hemoceles, retorna para o vaso, vai para uma outra câmara onde esse sangue vai banhar os órgãos e assim vai. Já no fechado, típico como nas minhocas, como nos vertebrados, o sangue sempre circula no interior dos vasos sanguíneos. Os artrópodes, sistema circulatório aberto, então possuem um sistema circulatório aberto, como eu comentei nos moluscos, transporta o sangue por meio das hemoceles. Equinodermo é bem primitivo o sistema circulatório, alguns autores inclusive o consideram como ausente. Não tem ou é bem primitivo, rudimentar. Uma parte do transporte que ocorre nos equinodermos é pelo sistema hidrovascular. Tranquilo? Estes assuntos, esses detalhes, caso você tenha dúvida, em breve nas aulas de zoologia que terá no canal. Quando eu penso nos vertebrados como um todo, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, eu tenho alguns conceitos que são interessantes discutirmos antes de trabalharmos a circulação propriamente dita. Quais são esses conceitos? Por exemplo, o sistema circulatório é fechado. Comentei anteriormente, sempre o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos. Mas como que a célula, então, recebe os nutrientes, o oxigênio, recebe aquilo que lhe convém para a sobrevivência? Aula de sangue, aula de circulação, tem no link, no card, na playlist. Você vai compreender que o que sai, na verdade, do vaso sanguíneo para chegar até as células não é o sangue propriamente dito. As moléculas, juntamente com o plasma, que é parte líquida do sangue, sai e vai banhar as células no líquido intersticial. Então não é o sangue que sai, é parte dele com os nutrientes, o oxigênio. Ok? Circulação simples ou dupla? Qual que é a ideia? Simples, o próprio termo define. Simples, uma única vez. Dupla, duas vezes. Então vem para a definição. Na circulação simples, o sangue passa uma única vez pelo coração. Professor, não entendi. Calma, quando eu entrar no sistema circulatório dos vertebrados, eu volto a falar de cada uma dessas características, apontando nos esquemas que vêm a seguir. Então, passa uma única vez pelo coração. E na dupla, como o nome sugere, passa duas vezes pelo coração. Então, o sangue vai passar uma única vez, simples. Passando mais de uma vez, classifico como circulação dupla. E para fechar a ideia dos conceitos, eu tenho uma circulação completa ou incompleta. Completa é a ideia de que não há mistura de sangue. Então, na completa, vem para o conceito, não há mistura de sangue venoso com o sangue arterial. Lembrando que temos dois tipos de sangue circulando, duas condições do sangue. O sangue é o mesmo. Condição do sangue arterial, rico em oxigênio, baixa concentração de gás carbônico. Condição do sangue venoso, rico em gás carbônico, baixa concentração de oxigênio. Então, na circulação completa, não há mistura. Você tem compartimentos para o sangue venoso e compartimentos para o sangue arterial. E na incompleta, por sua vez, ocorre uma mistura de sangue. E como assim, prof? Explico no esquema, facilita a interpretação. Observando, já de antemão, um coração de um peixe e um coração de um anfíbio. De cara, só olhando, você consegue identificar átrio. Lembra de uma dica, se você ainda não assistiu às aulas, volta na aula de circulação humana,
que eu dou uma dica. Átrio sempre recebe o sangue e o ventrículo sempre impulsiona o sangue para o corpo. Então, o sangue sempre vem do corpo, chega no átrio, e o sangue sempre do ventrículo sai e vai para o corpo. Essa é a ideia. Então, olha aqui o caminho do sangue. Está chegando no átrio. Essa estrutura aqui inicial é chamada seio venoso, não precisa guardar esse detalhe. Guarda, chega no átrio, do átrio vem para o ventrículo e do ventrículo sai. Olha um detalhe, quantas câmaras cardíacas propriamente dita se vê nesse coração? Duas, um átrio e um ventrículo. Ah, prof, e estas? Estas não são câmaras tipicamente cardíacas, são auxiliares ao coração. Então, você tem duas câmaras. Coração dos peixes, duas câmaras. Comparando aqui com o coração dos anfíbios, você percebe três câmaras. Então, você tem um átrio, perceba, eu já identifico como direito, porque eu vou ter o esquerdo. Então, dois átrios e um ventrículo. Perceba a evolução no número de câmaras. Isso é importante, alguns vestibulares cobram essa evolução dos corações dos vertebrados. Por isso que eu estou enfatizando com uns esquemas. Então, você tem nos peixes duas câmaras, nos anfíbios três câmaras. Perceba um detalhe. O sangue que vem do corpo, vou apagar a tela para dar uma limpada nesses riscos. O sangue que vem do corpo, por característica, é um sangue venoso, ou seja, trouxe do corpo sangue rico em gás carbônico. Então, perceba o caminho, ó. Chega no átrio, o sangue venoso. Perceba, passa para o ventrículo, continua o sangue venoso. Do ventrículo sai do coração, ainda sangue venoso. Aí você pensa, fala assim, professor, esse sangue venoso não precisa ser oxigenado? E eu respondo, sim. Quando você estiver assistindo aula aí na sua casa, quando eu falar, sangue venoso passa pelo coração, você se pergunta, mas esse sangue não precisa ser oxigenado? E eu digo sim, mas a oxigenação do sangue, no caso dos peixes, ocorre depois. Vou desenhar uma brânquia bem tosca aqui. Depois que o sangue sai do coração, é que ele passa a ser oxigenado e vai distribuir para todo o corpo. Olha um detalhe. Como dentro do coração dos peixes só passa um único tipo de sangue, não ocorreu a mistura. Então é importante, isso é um pega de vestibular, porque o coração dos peixes ele é um tipo de circulação onde não ocorre mistura de sangue. Mesmo tendo duas câmaras, ele é um tipo de circulação completa, ou seja, não mistura o sangue. Por que isso? O sangue vai ser oxigenado fora depois que saiu do coração e já é direcionado ao corpo. No caso dos anfíbios, vou trocar a cor da caneta. No caso dos anfíbios, mesma ideia, vem comigo no raciocínio. O átrio direito recebe sangue que vem do corpo. Sempre uma dica que eu dei nas aulas anteriores. Se você não assistiu, assista, dá um likezinho, acompanhe o canal. O átrio direito sempre recebe sangue venoso. E olha só o caminho dele. Do átrio direito passa para o ventrículo, que é único. E olha que interessante, depois que sai do ventrículo, vai para os pulmões. Para que vai para os pulmões? Para ser oxigenado. Aqui de novo, pode ser uma brânquia ou pode ser um pulmão. Lembra, anfíbio tem duas fases. A aquática seria a respiração pelas brânquias. Depois que ele se torna pela metamorfose terrestre, pode ser pelos pulmões ou pela pele. Não vou aprofundar nesses detalhes fisiológicos, só quero que você entenda. Sai do coração e vai para o órgão respiratório. Vamos pensar assim. Depois que ele oxigenou, ele volta para o coração. Então perceba, no dos peixes passa uma única vez pelo coração, circulação simples. No caso dos anfíbios, passa duas vezes pelo coração. Então, ó, veio do corpo, coração. Saiu do coração, foi para os órgãos respiratórios. Depois volta para o coração. Do átrio esquerdo, cai no ventrículo.
antes de ser distribuído para o corpo. Mas olha o detalhe. Como o ventrículo é único, ocorre aqui no ventrículo uma mistura de sangue. E o que isso implica? A saída do sangue que vai para o corpo é um sangue misturado, tanto com uma porção arterial quanto venosa. Então, no caso dos anfíbios, é uma circulação dupla, passando 2 vezes pelo coração, e incompleta. Então, coração, só para retomar e completar a tela, coração com 2 câmaras, um átrio e um ventrículo, circulação simples, uma única vez pelo coração, e completa, não há mistura. Por quê? Passa um único tipo de sangue pelo coração. Caso dos anfíbios, coração com 3 câmaras. Ali ficou um errinho, 2 átrios e um ventrículo. Circulação dupla, 2 vezes pelo coração e é incompleta, porque ocorre uma mistura de sangue venoso e arterial no único ventrículo que eles têm. No caso dos répteis, você tem 2 grupos de répteis. Os répteis crocodilianos e os não crocodilianos. O que seria um réptil não crocodiliano? O nome é um pouco intuitivo, são aqueles que não pertencem ao grupo dos crocodilianos. E aí você pode me perguntar, mas professor, o que é um crocodiliano? Crocodilos, jacarés, por exemplo, e o não crocodiliano, todos os outros. Então venha no detalhe comigo. De novo, o mesmo raciocínio. O átrio direito vai receber o sangue venoso. Isso vai ser jogado no ventrículo antes de ir para os órgãos respiratórios. Então, olha lá, ó, passou uma vez pelo coração. No retorno, que já é um sangue arterial, vamos desenhar aqui, ó, como se fossem os órgãos respiratórios, sangue arterial, voltou, mistura novamente antes de sair para o corpo. Então, nos répteis não crocodilianos, perceba um detalhe aqui. Vou mudar a cor da caneta para destacar. Perceba um detalhe aqui, ó. Você tem já um início, perceba, uma parede se formando entre os ventrículos. Ainda é um único ventrículo, ó, um único ventrículo, mas já tem, digamos, são quase 4 câmaras, seriam 3 câmaras, um átrio direito, um átrio esquerdo e quase 2 ventrículos. Então é um processo evolutivo, mas ainda não formou uma divisão completa entre os ventrículos. Então, de novo, nos não crocodilianos também é incompleta. Ocorre mistura de sangue ainda no ventrículo. Mesmo sendo dupla, mesmo com essa estrutura quase fechando, aqui chamado septo horizontal, ainda ocorre mistura dentro do coração. Portanto, eu tenho aquela condição de um coração com 3 câmaras, átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo, semelhante aos anfíbios, com mistura de sangue. Já os répteis crocodilianos, perceba, já formou uma divisão completa entre os ventrículos. Portanto, agora eu já tenho 4 câmaras. Olha o detalhe, 4 câmaras. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ah, então você pode me perguntar, então, professor, nos crocodilianos já está top, já tem uma circulação completa? Eu digo não. Por quê? Olha que interessante. Mesmo com as 4 câmaras definidas, esse septo horizontal se fechou. Olha o detalhe, a mistura do sangue ocorre na saída dos ventrículos. Perceba aqui, ó, está saindo sangue venoso, indo para o órgão respiratório. Ó, entrou no átrio, estou fazendo dessa cor para destacar, ventrículo vai para o órgão respiratório. Perceba, há um canal comunicando os vasos sanguíneos. Olha que interessante. Depois que esse sangue oxigenado volta, vem para o átrio esquerdo, sempre o átrio esquerdo recebe sangue arterial, ventrículo esquerdo não misturou nos ventrículos, isso é um pega de vestibular, mas
Quando vai sair para o corpo, ocorre uma mistura porque há um contato entre os vasos, como se esses vasos ainda não tivessem sido separados, chamado de forame de Panizza, um indivíduo que descobriu. Forame é como se fosse um furo, um orifício. Então ocorre uma mistura, sim, na saída do sangue dos ventrículos e não mais no ventrículo. Então, retomando, peixe não mistura porque só passa um tipo de sangue pelo coração. Anfíbio e os répteis misturam. Então você tem circulação incompleta. Detalhe: nos anfíbios, nos não crocodilianos, a mistura ocorre nos ventrículos. Nos crocodilianos, ocorre na saída dos ventrículos, no contato íntimo que tem entre os vasos sanguíneos. Tranquilo? Beleza? E para fechar, ave e mamífero têm um coração semelhante, já tem dividido as 4 câmaras e não há contato nenhum entre os vasos, portanto, completa. Esse sim, ave e mamífero, um coração que a circulação é completamente completa. Ficou bonito, hein? Completamente completa. Então, fechando a ideia, átrio direito recebe o sangue venoso, manda para o ventrículo direito, este impulsiona para os órgãos respiratórios, pulmão, depois de oxigenar, volta dos pulmões, passando mais uma vez pelo coração, por isso dupla, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, não há mistura nem no ventrículo e nem no vaso sanguíneo. Pronto, o sangue vai oxigenado para o corpo. Digamos, este sangue mais oxigenado do que o sangue dos répteis permite que a ave mamífero controle a temperatura corporal. Vai falar assim, não entendi. Peixe, anfíbio, réptil são animais pecilotérmicos, ou seja, de forma bem rápida, para não aprofundar nesse assunto, você tem animais que dependem do meio ambiente para controlar a temperatura corporal. Já a ave e mamífero são considerados homeotérmicos, ou seja, têm a capacidade metabólica de controlar a própria temperatura. Parte dessa característica tem relação com a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Então, o fato de não ocorrer mistura de sangue venoso arterial permitiram às aves e aos mamíferos acrescentar à sua fisiologia uma condição de controle de temperatura. E uma diferença, só para citar e completar a ideia, é que a diferença entre o coração da ave e do mamífero é que nas aves a artéria aorta se dobra para a direita. Então você pega a artéria aorta se dobrando para a direita. No caso dos mamíferos, a artéria aorta se dobra para a esquerda. É só uma posição anatômica da aorta que diferencia o coração de um mamífero de uma ave. Então fecha a ideia, 4 câmaras distintas, não há mistura, 2 átrios e 2 ventrículos, e a circulação é dupla, 2 vezes pelo coração e completa, não há mistura de sangue. Nas aves, a artéria se volta para a direita e nos mamíferos para a esquerda. Agradeço a sua presença, a sua audiência. Peço que ative o sininho, porque sempre que eu postar uma aula, tá lá, você vai ficar sabendo. Siga nas redes sociais, comente, curta o canal, se inscreva. É um canal não profissional, só para divulgar a biologia, divulgar a ciência, ajudar aqueles que não têm, nessas condições que nós estamos vivendo agora de pandemia, não tem um estudo aprofundado, não tem condições de aula EAD. Então deixo disponível isso, compartilhe com os colegas, escolas diversas, qualquer coisa, entre em contato comigo via e-mail ou por mensagem diretamente no vídeo. Agradeço a presença, um forte abraço.